A gente roda, roda, roda e a gente procura um lugar como? Está começando mais uma aventura. Hoje nós estamos na Serra Amarela, estamos a 750 metros do nível do mar, numa aldeia chamada Santo Antônio de Michões da Serra. Essa aldeia fica no concelho de Vila Verde, que é parte do distrito de Braga. Ontem nós fomos até o Gerês, mas não conseguimos fazer a nossa trilha, porque estava com muita chuva, muito nevoeiro. E hoje a gente decidiu aqui visitar essa área aqui da Serra da Amarela que a gente nunca tinha visitado antes. A gente já veio aqui mais ou menos ali na aldeia de Ermida, onde encontramos várias cascatas, né? Sim, foi muito legal, encontramos poços, inclusive ficamos em um que ficou só a gente. Então a gente vai deixar os vídeos aqui linkados no card para que você possa assistir depois. Então bora com a gente para mais uma aventura incrível. E eu já encontrei aqui um lindo cogumelo. Acho que eu estou pensando em levar para a Agatha, que ela gosta. É, eu adoro. Ela adora cogumelo. Quando eu faço cogumelo lá em casa... Vamos fazer uma sopa com ele, Léo? Você é a cobaia. Levar. Isso aí deve ser muito bom. Você come primeiro, né? Lógico que eu gosto muito de cogumelo. Vai todo mundo comer o cogumelo. E o nevoeiro continua aqui tenso. É verdade, está muito bravo. Mas ó, toda essa parte aqui são, acho que, áreas de estacionamento. O estacionamento parece ser bem grande e a cidade parece, quer dizer, a aldeia parece ser bem pitoresca, né? Bem diferente. Para chegar aqui, a gente passou por vários lugares que eu achei que não ia dar em nada, né? Eu achei que a gente ia chegar em lugar nenhum e aí do nada a gente viu assim a aldeia. Tava meio perigoso porque tinha muito nevoeiro. Fiquei um pouquinho de medo porque realmente parecia que tava jogando enduro, né? Para os fãs de Atari vocês vão entender o que eu tô dizendo. Mas chegamos aqui e a aldeia parece ser bem bonitinha, então vamos lá. Tem tipo uma igreja, um santuário e tem também um miradouro. Eu acho que o miradouro a gente não vai conseguir ver muita coisa, mas já que a gente está aqui, vamos lá de qualquer jeito, né? E aqui na aldeia tem um estacionamento bem grande. Tem o parque de merenda, churrasqueira, tem as cadeirinhas para piquenique. É bem bacana aqui. Inclusive tem o miradouro que tem aqui em cima, dá para ver a Serra Amarela, dá para ver a Serra da Peneda, a Serra do Gerês. E Trás dos Montes também, né? Bem aberto mesmo, dá para ver Trás dos Montes, né? A região de Trás dos Montes. Vamos dar um pulinho ali pra gente conhecer ali o Santuário de Santo Antônio. E também dar um pulo lá na estátua que tem aqui no miradouro, né? Isso, vamos lá. Não vai dar para ver muita coisa, mas vamos pelo menos mostrar para vocês como que é. E aí espero que quando alguém que esteja vendo esse vídeo vier aqui, tenha mais sorte que a gente. Chegamos aqui no mirador de Santo Antônio, mas o nevoeiro não está deixando a gente mostrar a paisagem exuberante que tem aqui nesse mirador. Dá para ver a Serra da Freita, a Serra Amarela, a Serra da Peneda, a Serra do Gerês, o Rio Homem, que tem a cascata que, na minha opinião, tem o rio de águas mais cristalinas de todos os tempos que eu vi até agora, que é a Portela do Homem, a cascata Portela do Homem. Então dá para ver muita coisa interessante daqui de cima. Eu acho que é um passeio que super vale a pena. Se você quiser comer, você vai ter que sair aqui da aldeia, mas para conhecer o santuário, ver aqui toda essa região e todo o vale, vale muito a pena. E nós vamos voltar outro dia com um tempo melhor para a gente apreciar um pouquinho dessa paisagem. Sim, a gente tenta vir aqui na Serra Amarela, de repente ir ali na cascata do Ermida e passa aqui, né? É bem pertinho de casa, é tranquilo de ver. A igreja foi inaugurada em 1952, porém teve alguns elementos como balaústre
e os corrimões foram terminados em 2013. Concluídos em 2013. Reza a lenda que no início do século XX, aqui a região foi palco de muita peste que pegou os animais, os cavalos, as vacas. E aí a população de Val-d'Reu pediu a Santo Antônio, que é protetor dos animais, para livrar eles tanto da peste quanto dos lobos, que também iam atrás dos animais. Santo Antônio ouviu e aí eles criaram um santuário em agradecimento à proteção de Santo Antônio. Uma coisa que dá para ver, né, que é bem triste, é toda essa área que pegou fogo. E a gente viu até na estrada que o fogo que teve, né, as queimadas que tiveram aqui na região do norte, em Portugal inteiro, pegaram muito aqui nessa região. Eu imagino para as pessoas que vivem por aqui como que foi se deslocar. Provavelmente não conseguiram, porque é bem próximo da estrada mesmo que pegou muito fogo. E aqui também dá para ver, né? Aqui na região aqui do Miradouro do Santo Antônio, o redor tá todo queimado. Tá, tudo queimado. Muito triste. É engraçado porque tava totalmente nublado e depois abriu um solzinho. Aí agora tá assim, abre um solzinho, fecha, fica tudo nublado de novo. Mas é isso, né? Faz parte. A paisagem aqui é muito bonita. Em épocas normais, assim, em épocas de verão principalmente, deve ser fantástico. Já saímos da aldeia, chegamos aqui em Terras de Bouro. A gente vai dar uma paradinha aqui para almoçar e depois vamos dar um passeiozinho aqui pela cidade também. A gente vai parar para almoçar e vamos comer num restaurante bem interessante, que é a Toca do Caçador, porque hoje alguém faz 49 anos. 41. 41. 60? 41. 49 com resmunguice de 90. É 44 na verdade, galera. Liga pra ela não. Tchim, a nós. O aniversariante. Ó, o cabrito, ó. Tá muito bom esse cabritinho. Muito fioso. Tá aprovado. Já almoçamos. Hoje eu comi um cabritinho aqui da Serra. Foi 17 euros. E a gente comeu uma aposta de vitelo. Custou 27 euros, mas era para 2 pessoas. A gente não almoçou naquele restaurante que a Luciane tinha dito, porque nós chegamos lá e estava cheio. Então a gente encontrou o restaurante modelo, comida caseira bastante muito gostosa. Gostamos muito da comida e recomendamos. Do atendimento também, as muito meninas muito gentis, foi um atendimento excelente. Bem típico assim do interior, né? Um atendimento bem típico do interior, que a gente gosta muito. E o vinho custou 4 euros. A caneca. Uma canecazinha de vinho custou 4 euros. Deu pra uns 500 ml por aí? Deve dar mais ou menos uns 500 ml. A cola custou 1,30 euro, que a Agatha não gosta de vinho, então ela bebeu cola. E aí a gente saiu de lá muito satisfeito, foi muito bom. Vamos dar agora um rolezinho aqui pela cidade. A gente já tá ouvindo um fundozinho aqui. Acho que tá tendo uma festa desfile aí, um folclórico, né? Isso. Eu acho que é uma coisa interessante aí pra gente mostrar. A gente atirou no que viu, acertou no que não viu. E espero que seja uma coisa interessante também para vocês verem e já saberem que aqui tem esse tipo de desfile, esse tipo de festa essa época do ano. Tá vendo? Quando você se permite viver coisas diferentes, você encontra festas e cortejos folclóricos no meio de uma cidadezinha que você nem imaginaria que teria algo num fim de semana que estava meio chuvoso, não estava muito convidativo, mas
afinal a gente tem uma coisa maravilhosa acontecendo. E hoje, no meu aniversário de 44 anos, 20 de outubro, também está sendo comemorado 510 anos da Carta Foral aqui para a Terra de Bouros, que foi concedido pelo rei Dom Manuel I. Tá rolando, é feriado aqui no município hoje, está rolando aqui um desfile folclórico muito bacana. Valeu muito a pena a gente hoje sair da aldeiazinha lá na Serra da Amarela, descer aqui para a Terra de Bouros e curtir essa linda festa aqui portuguesa que está rolando. A gente roda, roda, roda e a gente procura um lugar como? Com natureza, né? Já prestigiamos ali o desfile folclórico ali no centro. Muito legal, gostamos muito. Agora estamos aqui no Parque Urbano aqui, né? Acho que, se eu não me engano, aqui na beira... Estamos beirando aqui o Rio Homem. Fizeram um parquezinho aqui urbano bem bonitinho. Uma graça, vale muito a pena passar por aqui e dá para caminhar aqui no meio da natureza. Mas entre ainda construções, casas, então para quem tem um pouquinho de medo de estar imerso na natureza, aqui é um lugar interessante, porque você não está totalmente na natureza, tem uma parte urbana em volta também. Então eles conseguiram fazer uma coisa bem legal de juntar a parte da natureza com a construção urbana, com a o nosso toque do homem. O que a gente reparou aqui é que aqui no município aqui tem várias ruas, sinalzinho de Wi-Fi, né? Que muitas ruas aqui no município de Terras do Bouro tem Wi-Fi gratuito para a população. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, né? Ter Wi-Fi gratuito assim é interessante. E aqui no Parque Urbano encontramos aqui um campinho de society, grama sintética muito boa. Tem aqui também disponibilidade de internet, de Wi-Fi gratuito. Mas ali na frente tem um campo maior. Tá até rolando ali um futebolzinho. Vamos ver se a gente consegue chegar mais próximos ali. Mas daqui dá pra ver, se dá uma filmadinha daqui de longe. A gente não tem zoom, mas dá pra ver que tá rolando um futebol ali. Vamos tentar dar a volta por aqui. Fazer aqui o contorno aqui, quase um trilho circular aqui pelo Parque Urbano. Já que hoje a gente não foi trilhar nas montanhas, estamos trilhando aqui na parte urbana aqui do Gerês. Esse parque urbano aqui, inclusive, está me lembrando a minha terra, Niterói, que a gente tem o Campo de São Bento. Aqui aparentemente é maior, mas me lembra um pouco, porque lá tem árvores, tem uma parte urbana, mesmo dentro, né, do bairro, no meio da cidade. E era um lugar que eu gostava muito de estar. E hoje estou aqui em Terras de Bouro, passeando num parque urbano que me faz lembrar muito a minha cidade. E depois desse belo passeio urbano com direito à dança folclórica, desfile aqui no feriado aqui da cidade de Terras de Bouro, aquele nevoeiro nas montanhas, né, amor? Um almoço muito especial. Vamos voltar para a estrada? Em busca de novas aventuras.